Mas vamos lá. Abra para mim, por favor, Lucas capítulo 10. E aqui eu quero pensar algumas coisas com vocês. Lucas capítulo 10. Verso 1. Depois disso o Senhor designou outros 70. Diga comigo, outros 70. Olha para mim. Jesus, ele é o verbo encarnado. Jesus se tornou a revelação de Deus. Vimos em Jesus a glória do Pai. Ele traz as boas novas da salvação, que chamamos de evangelho. E esse evangelho, ele nos ensina o caminho da vida eterna. Essa palavra de Deus, muito bem. Só que Jesus precisava proclamar, Jesus precisava anunciar, Jesus precisava levar isso até os confins da terra. Esta é a missão da igreja, levar Jesus até o confim da terra. Diga comigo, a missão da igreja é levar Jesus até os confins da terra. Muito bem. Então, Jesus usa estratégias, mecanismos e formas para que esse evangelho pudesse ser pregado. E aqui nós vemos Jesus iniciando esta maratona, esta caminhada para que o evangelho pudesse ser anunciado e que Deus pudesse ser anunciado através de homens e mulheres falando de Jesus e falando do evangelho. No livro de Lucas capítulo 10, ele levanta 70 homens e ele dá uma missão e os envia. Olha o que o texto está dizendo: e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem a cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Verso posterior, ele fez o seguinte advertência: a seara é grande. Diga comigo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus agora tem uma missão. Qual é a missão? O evangelho ser anunciado. Ele então manda os 70 que os precedessem. Agora é interessante que quando Jesus manda esses homens, ele diz o seguinte: olha, cure os enfermos, liberte os oprimidos. Então esses homens estão sendo o canal de Deus. Esses homens seriam o canal de Deus para anunciar e o evangelho pudesse ser alcançado ali. Lá no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 13, não precisa abrir, a Bíblia diz que o Espírito Santo, dirigindo os apóstolos, separou Paulo e Silas, e eles foram enviados para muitos lugares para que o evangelho pudesse ser anunciado. O mérito da questão é que agora a igreja estava se multiplicando e ela precisava cumprir a sua missão, e ela tinha uma missão, e Jesus dá uma ordem estratégica. A Bíblia diz que ele separa 12, ele prepara os 12, ele prepara os 70, ele envia então seus discípulos, apóstolos, e essa coisa vai se multiplicando. Abra para mim, por favor, Atos dos Apóstolos, para que possamos pensar nessa convergência. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, verso 46. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo do pão. Aonde que eles partiam o pão, querido? Ok, vamos lá comigo. Cola aqui. Estão comigo? Quantos estão aqui? Diga amém. Diariamente perseveravam unânimes aonde? Aonde que eles estavam? Mas eles partiam o pão aonde? Então pensa comigo. Eles estavam na igreja e eles estavam aonde mais? De casa em casa. A estratégia de Jesus não é só que eles estavam no templo, até porque eles não tinham essa formação de culto. Eles não estavam só no templo, mas eles estavam de casa em casa. E a igreja continua crescendo. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, verso 32. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Diga comigo, da multidão dos que creram era um, a alma, a mente e coração. O que significa? Convergência. Eles pensavam numa só coisa. O que eles pensavam? A missão que eles tinham. E qual era a missão? Levar o evangelho para mais longe. Muito bem. E ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Verso posterior. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. O evangelho está sendo anunciado, a graça do Senhor está alcançando as pessoas, eles estão propagando, e o evangelho está caminhando por muitos lugares. Verso posterior.
Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casa vendiam e traziam os valores correspondentes. Muito bem, verso posterior. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Verso posterior. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Verso posterior. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou os pés aos apóstolos. Verso posterior. Entrando certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu sua propriedade. E segue o texto. Mas olhe para mim, diga mais uma vez, convergência. Eles tinham uma mente, eles tinham um espírito, eles tinham um propósito. Qual era o propósito? Pregar o evangelho a todas as nações. Jesus então agora tem um desafio. Qual o desafio? Que o evangelho caminhe além. Porém Jesus agora morre, está no céu, e o evangelho começa a ser anunciado. Vamos lá para o livro de... abra para mim por favor. Livro de... Livro de Evangelho ainda, Jesus enviando-os, 3, Marcos 3, 13. Marcos 3, 13. Só mais esse versículo. Nesse ponto, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Verso posterior. Então designou de 12 para estarem com eles e para os enviar a pregar. Verso posterior. E a exercer autoridade e expelir os demônios. E os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome Pedro e Tiago, e ele começou então Jesus envia os 12, envia os 70, e depois de casa em casa. Abra para mim por favor Romanos capítulo 16 verso 3, aqui já na igreja em Roma, 16, 3 ao verso 5. Saudou Priscila, a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. A isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Verso posterior. Saudar igualmente a igreja que se reúne onde eles estavam se reunindo, querido? Onde o evangelho era pregado? Na casa. Então diga comigo, casa. Muito bem. Hoje nós estamos num tempo de convergência. Estamos crescendo. Eu penso a igreja aqui em Anápolis. E qual que é o tamanho, a extensão da igreja que eu penso aqui nesse lugar? E para isso eu preciso pensar estratégia e ter uma convergência. Que igreja que eu estou pensando aqui agora? Pensa comigo, você já parou para pensar? Que tamanho que vai ser essa igreja nossa aqui? Você já pensou? Já parou para pensar? Pensa comigo. Se você sonha e tem fé, pensa que tamanho de igreja você sonha ter aqui? Por um instante. Alguém sonhou algum número? Faça assim. Puxa, eu pensei tanto. Ninguém sonhou nada, ninguém está sonhando, não tem convergência. Sonhou? Quem sonhou? Deixa eu ver quem está sonhando. Quem está sonhando comigo uma igreja aqui? Quem está sonhando comigo? Convergência, isso chama convergência. Quem está sonhando comigo aqui uma igreja aqui? Quantos creem que essa igreja pode crescer mais? Quantos creem que essa igreja pode dobrar? Quantos creem que essa igreja possa triplicar? Muito bem. Eu penso, queridos, nesta igreja, eu não penso um número específico. A igreja que eu penso aqui é esta cidade. Na minha cabeça, eu preciso alcançar esta cidade. Aí você vai dizer para mim, pastor, é impossível. Eu digo, nada é impossível ao que crê. Claro que parece ser utópico, mas eu creio que nós temos uma vocação para esta cidade. E Deus já nos deu uma quantidade de pessoas nessa cidade que eu e você nós precisamos alcançar. Amém, queridos? Sim ou não? Muito bem. Então deixa eu pensar aqui para termos a convergência que eu preciso. Um pastor, eu só posso cuidar de uma igreja de 50 pessoas. Eu só posso cuidar de uma igreja de 50 pessoas. Mais que isso sozinho eu não dou conta. Muito bem. Se uma igreja ela passa de 50 pessoas, eu preciso convidar algumas pessoas para formar uma liderança para me ajudar a cuidar dessas pessoas. Então eu passo de 50. Se eu passar de 50, eu posso ir até 250. É estatístico isso. Então eu tenho uma liderança
tenho pastores, tenho ministérios, e aqui estão bem estabelecidos, eu consigo alcançar 250 pessoas e cuidar com excelência. Isso é muito bom, graças a Deus. Então, nós temos 250 pessoas. Só que nós estamos com um problema. Nós estamos agrupando aqui por final de semana, nas 2 reuniões, 500 pessoas. Semana passada nós contamos e pedi para os irmãos, conte quantas pessoas nós temos participando conosco aqui da Santa Ceia. Nós tínhamos mais de 500 pessoas. Diga graças a Deus. Diga comigo, estamos crescendo. Só que um pastor e uma liderança não consegue cuidar de 500 pessoas. Nós precisamos ter uma convergência e uma estratégia nova. E que estratégia nós estamos tendo? E o que nós vamos fazer? E aí eu quero que você me ajude agora. Tem algum líder de grupo pequeno aqui? Dê um sinal, se tem algum líder de grupo pequeno. Gabriel, vem cá, Gabriel. Você vai pregar comigo aqui hoje. Gabriel é líder de um grupo pequeno. Eu tenho uma missão aqui nessa cidade. E aí? Eu tenho uma missão nessa cidade. Qual é a missão? Pregar o evangelho para essa cidade. Eu sozinho não consigo. O ministério não consegue. Nós precisamos ir para fora. Então agora nós temos um grupo pequeno que fica no alto da Bela Vista. Beleza. E agora eu tenho a oportunidade de, através do Gabriel, cuidar de um grupo de pessoas e apacentá-los com excelência. O seu culto é na casa de quem? Ô Kézia, então vem aqui. Kézia e Josias, vem os dois aqui, por favor, querido. Vem os dois aqui. É bem assim mesmo, querido. Eu preciso fazer essa convergência. Eu preciso que você pense comigo grupos pequenos hoje. Eu tenho a Kézia e eu tenho o Josias. Tá bonito, hein, Josias? Coisa linda. Que bom recebê-los aqui. Que bom tê-los aqui, Kézia. Paz. Então eu tenho um líder, fica aqui do lado dele. Tenho um líder de grupos pequenos e eu tenho um anfitrião. Este amado irmão está dirigindo o culto na casa deles. São grupos de relacionamento. Tem alguém do grupo de vocês que está aqui na reunião hoje? Quem participa do grupo pequeno deles, vem aqui na frente, querido, por favor. Só os que participam do grupo pequeno aqui do Gabriel. Só os que participam, venham aqui. Só os que participam do seu grupo pequeno. Venham aqui, por favor. Por gentileza. Subam aqui também no altar. Terezinha, me dá sua mão, filha, para me te ajudar aqui. Ai. Por favor, fique à vontade. Passei uma querida abençoada. Ô, graça. Eita, coisa linda. Graça sobe pulando a escada. Coisa linda. Pô, família bonita, gente. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só falta 2 para multiplicar. Começa. Ok. Então já está quase na hora de multiplicar. Nós começamos com 7 e multiplicamos com 14. Todo grupo pequeno começa com 7 e multiplica com 14. Hoje vocês vão pregar comigo aqui, tá bom? Valdomiro, me ajuda, querido. Hoje vocês vão pregar comigo aqui. Combinado? Nós vamos pregar juntos hoje. Muito bem. Amados, uma igreja que tem um pastor, este pastor consegue cuidar de 50 pessoas. Um pastor com um grupo de liderança e ministério, ele consegue cuidar de 250 pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma igreja onde tem grupos pequenos, em que cada grupo pequeno tem um pastor, tem um anfitrião e tem membros. Quantas pessoas cabem nessa igreja? Vou repetir a pergunta, vou formular a pergunta melhor. Eu sou pastor sênior desta casa. Nós temos mais de 250 pessoas agora. Estamos caminhando para 500 pessoas. Essa é a nossa meta para esse ano. Temos no mínimo 500 pessoas aqui. Já temos 500 pessoas, eu não consigo cuidar dessas 500 pessoas. As mulheres podem sentar, os maridos se quiserem ficar atrás, só para não... Isso, as mulheres podem sentar, isso, para não cansá-las, porque vocês vão pregar comigo hoje aqui. Senta as mulheres, os maridos que podem ficar atrás das mulheres, isso. E se os... Isso, as mulheres podem sentar,
Isso, se faltar alguma cadeira, o Valdomiro pode me ajudar. Formulando a pergunta: um pastor cuida de 50, uma equipe cuida de 250. Quantas pessoas você acha que uma igreja de grupos pequenos pode cuidar? Quantas? Quantas? Não tem limite. Qual é o número de pessoas que nós queremos ter aqui? Não temos limite. Eu não posso colocar limite aonde Deus não colocou. Repita comigo: eu não posso pôr limite aonde Deus não colocou. As paredes e o prédio está pequeno, nós podemos aumentar. Se ficar pequeno, nós aumentamos de novo. Se ficar pequeno, nós multiplicamos em várias igrejas na cidade. Se ficar pequeno, nós espalhamos em casas. Mas não há limite para a igreja que cresce em grupos pequenos. Repita comigo: não há limite para a igreja em grupos pequenos. Tá bom, deixa só as mulheres sentadas, os homens de pé. Então, por que, amados? Preste bem atenção. Esse grupo pequeno é um lugar. Coloca para mim Mateus, primeiro ano. O que é uma igreja com grupos pequenos? É uma igreja formada por pequenos grupos, que se reúne periodicamente para compartilhar a palavra, louvar e orar. O que nós estamos fazendo aqui nesse grupo pequeno? Uma vez por mês, que agora no ano que vem é 2 vezes por mês. Nós temos palavra, nós temos oração e nós temos oração. Alguém me dá uma Bíblia que está mais perto aqui, uma Bíblia, a minha Bíblia aqui. Aqui. Obrigado, que sorte, está ligeiro. Aqui. Nós temos nesse grupo pequeno palavra. Nós temos nesse grupo pequeno. Dá licença, querido, hoje é ao vivo. Desligou? Nós temos nesse grupo pequeno, deixa eu ver alguém que toca. Quem é que toca? Ana Júlia. Nós temos nesse grupo pequeno palavra, nós temos nesse grupo pequeno louvor e nós temos nesse grupo pequeno oração. Isso aqui é uma igreja. Amém, queridos? Isto é uma igreja. Só que esse pastor consegue cuidar desse povo. Este ministério de música pode ensinar músicas e adoração ao Senhor. Este ministério de oração pode orar um pelos outros todo dia. Eu duvido, e não tem nenhuma pessoa aqui nessa igreja que ora por todo mundo, nome por nome, porque nós crescemos demais. E eu tenho um recado bom para você: nós vamos continuar crescendo. E a única forma de nós crescermos exponencialmente e de forma personalizada é através de grupos pequenos. Então nós estamos falando de uma convergência. Que convergência? Todo mundo vai pensar uma mesma coisa. O quê? Todos nós estaremos dentro de grupos pequenos. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Quantos líderes de grupos pequenos tem aqui? Bem rapidinho, levanta correndo, querido, sai do seu lugar. Todos os líderes de grupo pequeno, só os líderes, sai do seu lugar, vem aqui na frente para mim, por favor. Não deixa eu chamar pelo nome, até porque eu não estou enxergando. Me ajuda. Líderes de grupo pequeno, fica aqui, querido. Líderes de grupo pequeno, dos que estão aqui, porque tinha outros na primeira reunião. Líderes de grupo pequeno, suba por gentileza, querido. Fica aqui, fica aqui. Sobe ali. Sobe isso, Marcinha, vai lá. Tem mais algum? Líder de grupo pequeno? Pode, só não na frente deles, pode ficar aqui de um lado só aqui. Líder de grupo pequeno. Líder de grupo pequeno. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Tem alguém que está sendo treinado para grupo pequeno? Daqueles que estão sendo treinados? Não estou vendo nenhum deles hoje aqui. Ah, só o Eliabe. Vem cá, Eliabe. Está sendo treinado. Não estou vendo o John Leslie. O Takashi esteve no culto da manhã. O pastor Antônio está ali. Vem cá também, Antônio. O pastor... Tem mais alguém treinado? Não estou vendo os irmãos. Ok, tá bom aqui. Vem cá. Muito bem. Então nós, convergência, nós somos uma igreja em grupos pequenos. Eu não consigo cuidar de todo mundo, mas nós conseguimos cuidar de todo mundo. Coisa linda. Olha aqui. Diga comigo, nós conseguimos
Cuidar de todo mundo. Quantas pessoas nós vamos alcançar? A cidade toda. Quantos creem nisso? Diga aleluia. A minha pergunta é: qual o grupo que você está participando? Nós todos estaremos em grupos pequenos. Por quê? No grupo pequeno eu tenho palavra, eu tenho louvor, eu tenho oração, eu tenho apacentamento, eu tenho acolhimento, eu tenho tudo que eu tenho. Pastor, então eu não preciso vir nesta reunião? Você precisa, porque esta reunião é de governo. Aqui nós fazemos a convergência. Aqui nós unimos, pensamos, nós processamos. E como igreja caminhamos e temos comunhão. Mas não há limite para uma igreja que faz uma convergência. Para grupo pequeno é uma virada de chave. E não é só um grupo, não é um culto na casa, é um grupo de relacionamento. É diferente. É um grupo de relacionamento. Hoje nós temos 17 grupos pequenos. Estamos partindo para 24 até o final do ano. Estamos preparando novos líderes. Nós vamos apacentá-los. Nós queremos cuidar de você. Só que cada um desses irmãos aqui, nesse grupo pequeno, por exemplo, nós temos um irmão, esse aqui, elevando, dá um passo para frente. Na próxima multiplicada, vira aqui. Vira. Você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador? Fica aqui na frente. Esse grupo vai multiplicar. E o próximo líder de grupo pequeno é esse aqui, ó. Já tem um líder de grupo pequeno. A Lavínia, mês que vem. Não. A Lavínia e o Gabriel já estão morando lá perto da sua casa. Tem pessoas morando perto. Vocês vão ter um grupo lá ou vão estar na casa deles. O mérito da questão é que vai continuar crescendo. Vem aqui, só para a gente dar um exemplo. Vem 4 pessoas aqui, 4 pessoas aqui, 4 pessoas aqui. Isso. 4. O grupo do Elevando está crescendo. Ele está pregando, o povo está chegando. O evangelho está sendo anunciado. 4. Aí o que aconteceu? O grupo cresceu demais. Tem outro pastor, passa mais um passo à frente. Tem outro pastor, porque está sendo preparado. O grupo cresceu, multiplicou de novo. Vem mais 4 aqui, querido. Vem mais 4 aqui. Vem mais 4 aqui, querido. Isso, por gentileza. Por gentileza. Aqui. Olha aqui que grupo maravilhoso. O grupo cresceu. Vamos colocar Nilda. Mulher, Deus está usando as mulheres também. Vai crescer. Vem mais 4 aqui, querido. Vem mais 4 aqui. Os 4 que faltam lá. Vem aqui. Olha aqui a igreja de Jesus crescendo. Diga comigo, a igreja de Jesus. Diga com ousadia, a igreja de Jesus não vai parar de crescer. Porque a missão de Jesus é que o evangelho chegue a todos os lugares. Nós vamos ganhar, diga comigo, nós vamos ganhar, discipular, enviar, orar, vamos cuidar. Nós somos a igreja de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus pela sua graça redentora? Diga aleluia, glorifica ao Senhor, bendiga o seu nome. Volte para o lugar, obrigado, para aquele lugar ali. Por favor, vocês fiquem aqui, nós vamos terminar aqui o culto, porque agora que eu vou começar a pregar. Esta foi só a convergência que nós vamos fazer. O que eu preciso dizer a você, o que eu preciso que você entenda, é que nós estamos fazendo uma convergência para grupos pequenos. Se você faz parte desta igreja, você tem que estar em um grupo pequeno. Se você é só visitante, então você não participa de grupo nenhum. Se você só está assistindo o culto conosco, e essa é uma igreja bem gostosa para assistir culto, aqui o culto é abençoado mesmo, é bem-vindo. Mas eu quero te convidar para fazer parte dessa família. Como? Procure um desses homens aqui, ou mulheres. O seu grupo, fala onde é o bairro de vocês. Jardim Bandeirantes. Eldorado. São Sebastião. Cidade da Jaiara. Jardim Santana. Jaiara Pauterra. Bandeirantes. Anápolis City. Parque Brasília. Recanto do Sol. Cerejeiras. Aqui lá é Alta Bela Vista. Nós temos outros grupos, por exemplo, aqui na Madre Irmã, onde é seu bairro? Ela é anfitriã, o líder esteve na reunião mais cedo. Então nós temos outras pessoas que não tiveram. Pastor, como é que eu faço para saber aonde tem um grupo pequeno? Pega o seu celular, abre o aplicativo da igreja. Lá no aplicativo da igreja vai falar onde é o endereço. Vai te dar um mapa, a rota. Se você não sabe onde tem um grupo pequeno, procura no aplicativo da igreja. Se você quer falar com alguém, converse com o pastor Elson.
ele vai te ajudar. Se você quer se orientar pelo seu GPS, vai lá no aplicativo da igreja, clica, o GPS vai te dar a direção certa e te levar para um desses grupos pequenos. Mas não fica fora de grupos pequenos. Você que está me vendo agora, eu vou liberar uma palavra profética, porque eu estou olhando para muitas pessoas aqui, e Deus está falando no meu coração. Tem muitas pessoas que eu estou olhando aqui agora que vão ser líderes de grupos pequenos. Não é nem só esses. Eu estou vendo muito líderes de grupos pequenos sentados aí. Aliás, todos que eu estou vendo aqui parece que são líderes de grupo pequeno. Sabe por quê, querido? Nós estamos virando a chave. Estamos deixando de ser uma igreja de ovelhas para ser uma igreja de pastores, porque a seara é grande, os trabalhadores são pouco, e Deus vai levantar neste lugar trabalhadores para a sua seara. Quantos aceitam esse desafio? Diga aleluia. Nós estaremos abrindo novos grupos, eu vou estar mencionando, fica aqui comigo. Cada grupo pequeno, e aqui eu vou para a palavra, estou falando sério. Cada grupo pequeno compartilhe a palavra que nós falamos aqui nesse altar. E deixa eu me explicar e me fazer claro. Pastor, por que eles compartilham a palavra que é compartilhada aqui? Muitos de nós ouvimos a palavra domingo à noite e às vezes comemos essa palavra, mas muitos não. E às vezes nos grupos pequenos eu tenho a oportunidade de perguntar sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Ou eu tenho um insight, eu queria acrescentar alguma coisa, aquilo que o pastor falou que eu achei importante, mas eu acho que ainda acrescentava isso. O grupo pequeno é a oportunidade de nós conjecturarmos, de nós compartilharmos, de nós trocarmos experiências sobre esse tema que nós ouvimos aqui neste altar. Porque aquilo que nós estamos pregando aqui, querido, não é só para ser ouvido, é para ser vivido. E para ser vivido nós precisamos processar. É como um boi que ele come ali a sua comida durante o dia e à noite ele vai ruminando. A palavra de Deus, ela precisa ser lida, mas ela precisa ser meditada. E a meditação da palavra vai me levar à prática da palavra. Eu preciso viver a palavra de Deus. Então no grupo pequeno nós vamos compartilhar a palavra, vamos trocar, vamos orar, vamos adorar, mas vamos processar esta palavra. Qual é a palavra desse mês? É essa palavra que eu vou pregar agora. Essa é a palavra do mês e eu já vou ministrar para vocês. Abra a Bíblia, por favor. Romanos capítulo 12. Agora eu vou pregar. Romanos 12, verso 1. E eu quero pensar com vocês. Sobre o que eu quero pensar? Eu fiz uma introdução na terça-feira passada, foi precioso. Mas eu quero sintetizar, porque é isso que vocês vão pregar esse mês. Romanos capítulo 12. Verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O mérito da questão, querido, é que eu e você, nós somos chamados por Deus. Eu e você, nós conhecemos a Deus. Mas a vida que Deus nos chamou para viver não é simplesmente uma vida religiosa ou participar de reuniões, ela precisa ser praticada no seu sacrifício, na sua doação. O Evangelho de Jesus diz: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho de Jesus é sacrificial. Há um sacrifício, há uma morte da velha natureza. E o texto está dizendo no verso posterior, e é aí que eu quero entrar: e não vos conformeis com este século. Para que eu e você vivamos o Evangelho de Jesus na sua plenitude, eu preciso me posicionar, eu preciso mudar as minhas atitudes. E quando é que eu vou mudar as minhas atitudes? Quando eu mudar a minha forma de pensar. Diga comigo: a minha mente é um campo de batalha. Eu quero pensar com você nesta noite. A sua mente é um campo de batalha. Tudo que você vai viver começa aqui na sua mente. A sua mente é os ambientes aonde no processo da sua vida você levantou construções que às vezes te ajudam ou te atrapalham. A sua mente, ela tem construções que são boas e más. Eu estava mencionando hoje à tarde que um rapaz me procurou e disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu estou com um problema sério de pornografia e eu não consigo deixar disso. E você, quanto tempo você está na igreja? Estou 1 ano na igreja.
Mas não consigo vencer, pastor, eu preciso vencer isso, não sei como. Eu disse para ele, a sua batalha, ou a batalha para você vencer isso, é na sua mente. De forma prática, como eu vou fazer isso? O texto está dizendo, eu não devo me conformar. Eu perguntei para ele, mas você ficou tanto tempo na pornografia, você não entendeu que isso era errado, você não quis sair disso. Ele falou, não, o meu pai vê pornografia, os meus amigos vê pornografia, eu também, isso era normal, e eu estava lá. Mas agora eu estou na igreja, e o fato de estar na igreja me incomoda, eu me sinto mal, parece que eu estou sujo, parece que é uma acusação, eu não sei o que eu faço. Eu disse, olha, o que está acontecendo é que na sua velha natureza, você tinha uma velha forma de agir, mas agora nessa nova natureza, precisa existir uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma mudança, é uma convergência absoluta, é mudar de caminho, é mudar de atitude, é mudar de pensamento. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, porque lá no mundo nós tínhamos práticas, lá no mundo nós tínhamos hábitos, lá no mundo nós estabelecemos fortalezas na nossa mente, que hoje nos protegem do quê? Nos protegem até do bem, porque construímos coisas malignas na nossa mente, que agora precisamos nos desfazer. Por isso ele está dizendo que precisa haver em nós uma renovação. Diga renovação. Diga comigo, renovação. Diga transformação. Eu era uma coisa, agora eu vou ser outra. Eu era um perdido, agora eu vou ser homem de Deus. Eu estava no mundo, agora não estou. Eu estava condenado, agora não estou. Há uma transformação. Eu e você, nós fomos transformados. Há um propósito nisso. Mas a minha pergunta é, aonde é que acontece essa transformação? O texto está dizendo que a transformação e a renovação acontece na nossa... Diga comigo fortemente. Diga mente. A alma é o centro da nossa vida, junto ao Espírito, que é a parte com Deus, mas a nossa mente está diretamente ligada à nossa alma. Nós precisamos ter uma renovação na nossa mente. É que o apóstolo Paulo está falando, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque se eu não tiver uma renovação de mente, eu não vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. Olha o que o texto está falando. A renovação da mente, para que experimentei. O evangelho não é só uma coisa para você ver. O evangelho não é só uma coisa para você ouvir. O evangelho não é só uma coisa para você ocasionalmente se envolver. O evangelho é para ser vivido. Você precisa ter uma experiência. Diga comigo, experiência. Deixa eu fazer uma pergunta, eu perguntei isso à tarde. Quem aqui já tomou o suco de romã? Eu tenho uma irmã, uma só. Ninguém mais tomou suco de romã. 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5, que bom. 5 pessoas tomaram suco de romã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sensação de tomar um suco de romã de frente da casa da sogra de Pedro, o apóstolo, lá em Cafarnaum? Alguém já teve essa experiência? Eu já tive. Um dia eu fui lá na casa do Pedro. Ele não mora mais lá, tá, queridos? Em frente à casa de Pedro, em Cafarnaum, tinha uma pessoa processando o suco de romã. Eu disse, me dá um copo desse suco. Claro que em inglês, que ele não falava português. Eu não lembro quanto paguei em dólares, paguei os dólares. Eu vivi uma experiência lá. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que eu fale da minha experiência de tomar o suco de romã em frente da casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum, você nunca vai entender o que eu estou falando, se você não for lá. Você só consegue conhecer Jesus se você tiver uma experiência pessoal com Ele. Você só consegue viver o Evangelho de Jesus se você caminhar com Ele. Você só consegue viver aquilo que Deus quer se você tiver uma metanoia.
uma transformação que te capacitará a ter uma experiência. O seu espírito vai testificar com o Espírito de Deus que você é filho de Deus. Você nunca vai saber o que é ser filho de Deus se você não tiver uma experiência pessoal com Ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, o Evangelho não é só para ser assistido, visto. O Evangelho é para ser vivido. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, para que vocês experimentem. Diga comigo, experimentar. Diga experimentar. Que é experimentar? É tocar, é beber, é comer, é abraçar, é estar junto, é sentir o cheiro, é entender o ambiente, a temperatura certa. Se experimentar, ele está dizendo, olha, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não adianta eu falar da bondade de Deus se você não experimentar. Não adianta eu falar dessa agradável, perfeita e boa vontade de Deus se você não experimentar. Você não tem como saber o sabor da fruta de romã, da frente da casa de Pedro, de Cafarnaum, se você não for lá. Você não tem como conhecer Jesus se você não sentar com Ele, não conversar com Ele, não convidar Ele para entrar na sua vida, morar no seu coração, não se dobrar diante dos seus pés, ouvir a sua voz, sentir o seu toque, o seu cheiro. Ora lá marracho e canto e te de balababababash. Ah, como Jesus é bom. Como é boa a sua vontade. Como é agradável a sua presença. Mas você nunca vai entender o que eu estou falando se você não experimentar. Você precisa experimentar isso. Eu estou num grupo pequeno aqui. Você já teve uma experiência com Jesus? Me fala da sua experiência. Que experiência você teve? Ele já falou com você? Quando ele falou com você? Como ele falou? O que ele falou com você? Ele falou comigo. Ele está falando comigo. Ele já te tocou. Ele já te curou. O grupo pequeno vai te dar a oportunidade para falar isso. Eu queria ouvir isso de você, mas eu não posso. A igreja é muito grande. Você já teve uma experiência pessoal com Jesus? Ele já falou com você? Ele já tocou você? Ele já curou você? Jesus é a revelação de Deus. Ele é a expressão viva da glória de Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o Deus todo-poderoso. Mas apesar da glória que ele tem, ele se inclina e ele nos ajuda. O seu Espírito está no meio de nós. Aleluia. Você precisa ter uma experiência com Ele. Abra para mim um texto, Filipenses capítulo 4, verso 17. Olha o que o texto está dizendo. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele está falando, vocês precisam ter mais experiência com Deus. Verso posterior. Recebi tudo que tenho em abundância, estou suprido. Desde Epafrodito que me passou as mãos. Perdão, querido. Efésios capítulo 4, verso 17. Já volto para Filipenses. Mas é Efésios. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andava o gentio na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso posterior. Obscurecidos no entendimento, quer dizer que a mente estava obscurecida, porque ela não foi transformada, não houve uma metanoia. Os bloqueios mentais ainda me impedem de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, porque nós vivíamos uma vida alheia da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Assim vivíamos. Verso posterior. Os quais, tendo se tornado insensíveis,
se entregaram à dissolução para a avidez, cometeram torpeza e toda sorte de impureza. A mente processa isso e o coração, ele nasce esses desejos. Verso posterior. Mas não foi assim que aprendesse de Cristo. Não é isso que Deus tem para nós. Verso posterior. Se é que de fato tendes ouvido, se é de fato que você teve uma experiência com Ele, e nele fosse instruído segundo a verdade em Jesus Cristo, no sentido de que quanto ao trato passado, a sua velha maneira de ser, vós despojeis, deixem para lá, não vivam mais como vivam os ímpios, deixe a sua mente pensar coisas novas. A nossa mente precisa ser doutrinada, a nossa mente precisa ser ensinada, a nossa mente precisa ser tratada. Eu vivi, o jovem está falando, eu vivi 8 para 9 anos na pornografia. Então 9 anos você estava doutrinando a sua mente na impureza. Agora você precisa doutrinar a sua mente na pureza, na santidade. Então os hábitos velhos não servem mais, agora são novos. Se você agora é uma nova vida e ainda você tem uma mente falida, você não vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade. Você precisa dessa metanoia, essa transformação na sua vida. É isso que ele está falando. Despojei do velho homem que se corrompem segundo as concupiscências do engano. Mais um verso. E vos renoveis no espírito do vosso, na vossa mente. A vossa mente precisa ser renovada. E vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Então agora nós estamos em qual condição? Para viver a vontade do Senhor. E o que a Bíblia está dizendo que eu devo viver? Eu devo ser, a verso anterior, o que eu devo ser? Um homem segundo Deus, em justiça e retidão. E eu devo proceder na verdade. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. Mais um verso. Filipenses agora 4, 7. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento na mente. A paz de Deus está aqui, ó. Eu tenho paz. Provérbios 23, 7 diz: assim como pensa a sua alma, assim você vai ser. O que você pensa que você é? Se alguém colocou na sua cabeça que você não vale nada e você processa isso e todo dia de manhã você carrega esse fardo na sua mente, deixa eu te falar uma coisa: você não vai valer nada. Porque é a sua mente que vai ditar o que você vai viver. Se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, você vai viver a palavra de Deus. Mas se a sua mente estiver cheia de pornografia, você vai ver cheia de impureza. Se a sua mente está cheia da palavra de Deus, todos os paradigmas que carregamos da velha natureza caíram por terra. E aí eu vou viver esta verdade. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa. Então eu tenho mente, aonde, querido? Perdão, eu tenho paz na minha mente, em Cristo Jesus. Verso mais um. Isso aqui é maravilhoso. Finalmente, eu gosto muito desse texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso. O que deve ocupar o meu pensamento? Então tá, aqui termina. Preste atenção, querido. Eu tenho uma mente, e a minha mente é como um terreno. A minha mente é como um campo. O que eu semear nesse campo vai produzir. A minha mente é fértil. E o que eu semear, eu vou produzir. Se eu semeio na minha mente impureza, o que eu vou colher? Se eu semeio na minha mente santidade, o que eu vou colher? A minha pergunta é: o que você está semeando na sua mente? Líderes, vocês vão colher aquilo que vocês estão plantando. Ninguém é obrigado a plantar, mas fato é, o que você plantar, você vai colher. Se na sua mente você está plantando santidade, você vai colher santidade. Mas se na sua mente você está plantando impureza, você vai colher impureza. Porque a Bíblia diz que o sujo, suje-se mais ainda, mas o santo
santifique-se mais ainda. Está aqui, que vai descer para cá e que eu vou viver. Por isso, volta o texto para mim. Repete comigo, é maravilhoso esse texto. Vamos num coral, porque isso fala de nós. De novo, por favor, querido. Filipenses 4, lá no último verso que nós lemos. Finalmente, irmãos, tudo que é, 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 se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Então a minha pergunta eu termino. How are you? Quem é você? Você é aquilo que a sua mente diz que você é. Você colhe aquilo que você semeou na sua mente. A minha pergunta é, que bom que está escurinho aqui, ninguém está vendo a gente, né? A gente está aqui escondidinho em nós mesmos. Não faça isso. Venha para a luz. Deixa o Senhor entrar na sua mente. Deixa o Senhor restaurar a sua mente. Deixa o Senhor colocar verdade na sua mente. Deixa o Senhor colocar justiça na sua mente. Deixa Deus colocar pureza na sua mente. Deixa Deus revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade na sua mente. Quantos querem desfrutar dessa glória de Deus, dessa unção de Deus, dessa presença de Deus, dessa bênção de Deus, dessa vitória do Senhor? Fica de pé no seu lugar, porque eu creio que o Senhor te chamou para ser vencedor. Em nome de Jesus. Fiquem aqui do lado, queridos. Fiquem aqui, querido. Quando você tem a mente de Cristo, eu não vou entrar nessa parte, é bem extensa. Comecei a falar na terça, nós falamos quase 1 hora sobre isso, só sobre a mente de Cristo. Há muito o que falar, mas olhe para mim, eu vou terminar agora. A sua mente precisa ser doutrinada, querido. A sua mente precisa ser semeada. E você precisa ser. Márcia, Tatiane, Leandro, Nilvano, vocês precisam viver e ser aquilo que a Bíblia diz que vocês são. O diabo quer sabotar da nossa mente aquilo que nós somos. Mas você é ou deve ser aquilo que a Bíblia diz que você é. Pastor, como eu vou fazer isso? Leia e medite na palavra. Deixa a palavra pontuar a sua mente, marcar e dar trechos. Deixa a sua mente tem uma capacidade fenomenal, absurda. E o diabo quer amarrar isso, quer roubar isso de você. Sabe por quê? Porque se você entender o que a Bíblia diz a seu respeito, e você viver o que a Bíblia fala de você, meu Deus, você vai voar. Você vai sair da mediocridade, você vai para lugares altos. Você vai tocar coisas que você nunca tocou. Você vai ver experiências que você nunca viveu. Deus está te chamando para o extraordinário. Por isso Ele está falando lá: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, para vocês conhecerem como isso é bom, como isso é maravilhoso. Então eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu quero que você repita comigo algumas coisas que a Bíblia diz que eu sou. E nós vamos fazer isso com voz de trovão. Eu vou projetar aqui o que você é, pela fé, porque eu tenho um fundamento bíblico para cada palavra que eu coloquei aqui. Eu vou colocar aqui, porque eu quero que você repita comigo. Eu tenho uma ordem lá. Coloca a primeira palavra, por favor. É o Daniel que está lá? O que você é? Não, mas tem que ser com voz de trovão, porque precisa marcar sua mente, você precisa doutrinar, você precisa encher sua mente com essa verdade. O que você é? É só isso ou mais? Você é muito mais que isso. Então vamos lá, você vai repetir comigo bem alto. Vamos lá, uma vez, vamos fazer aqui para a gente treinar a nossa mente. O que você é? Diga comigo: eu sou abençoado. Vamos lá, Guimarães.
Aleluia! Ninguém vai roubar aquilo que eu sou. Pedi para o Ministério de Música subir aqui. Nós vamos terminar, esse foi um ensaio. Eu quero que nós vamos determinar isso para a nossa semana, porque eu creio isso como verdade de Deus para nós. Nós somos livres, nós somos abençoados, nós somos próximos, nós temos saúde porque o Senhor nos deu, nós temos paz porque o Senhor nos deu. Nós não somos medíocres, nós somos filhos, e nós vamos celebrar isso em nome de Jesus. Os irmãos vão pegar aí os instrumentos, e nós vamos fazer um prelúdio que nós vamos terminar. E nós vamos terminar declarando essa verdade como uma oração, como verdade de Deus, e você vai viver tudo isso essa semana no nome de Jesus. Se você não participa de nenhum grupo pequeno, aqui estão os líderes. Se você quer saber aonde tem um grupo pequeno, procura no aplicativo. Quero conversar com alguém, Pastor Elson, ou qualquer um desses líderes, eles podem te ajudar. Quero um grupo perto da igreja, o mais perto da igreja é o do Gabriel e da Késia. Descendo aqui a rua da igreja, nós temos a da Sebastiana. E nós vamos espalhar grupos pequenos em toda essa cidade. Toda esta cidade. Toda essa cidade. Eu não estou com problema de espaço, querido. Eu só estou com problema de gente para cuidar de grupo pequeno. Porque se eu tiver gente para cuidar de grupo pequeno, nós vamos ir de culto lá no estádio Jonas Duarte. Tem problema. Ou a gente compra um terreno, ou vamos tudo para o centro de convenções. Mas o centro de convenções ficou pequeno para nós. Nós vamos em nome de Jesus comprar esse terreno aqui do lado, construir um mega templo aí. O problema não é espaço, o problema é ali de grupo pequeno. Então em nome de Jesus nós vamos crescer, porque essa é boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja conosco agora e para todo sempre. Tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão.